Se você já assistiu pelo menos algum filme de terror na sua vida, você já deve ter visto aquele clássico caso onde o vilão tá ali incomodando o filme todo, tá matando todo mundo, tá acabando com a festa de todo mundo, você fica, pô, mas esse vilão não sai do pé, que chato esse cara, não para de incomodar. Finalmente, quando alguém tem a oportunidade de acabar com esse vilão, vai ali dar um empurrãozinho mais ou menos ali no vilão, ele cai, você já fica meio, esse cara aí vai voltar. E não tem jeito, passa um minutinho, esse vilão volta aí destruindo todo mundo, volta matando todo mundo, acaba com todo mundo, cria aquela confusão e tudo mais que você já sabe. Pois é, a discussão de designer precisar ou não saber programar é muito similar a esse caso do filme de terror, onde parece que o vilão sumiu, parece que vai sair de cena, de repente volta com tudo, volta incomodando todo mundo de novo. Então, fica aí com essa introdução, porque se você está entrando na área agora, se você, até para a galera aí já mais experiente, sabe que na realidade o que acontece no nosso meio, na nossa área de estudo, é exatamente esse caso. É uma discussão que nunca acaba. E é por isso que eu criei esse vídeo aqui, para colocar a minha opinião, minha experiência, minha recomendação para você, tá? Se lidando com esse tipo de pergunta sobre designer precisar ou não saber programar. Então, quando você vê essa pergunta novamente, eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil para você entender, interpretar essa pergunta e saber como fazer, saber como lidar com essa pergunta aí, beleza? Antes de prosseguir para o conteúdo, já sabe aquilo que é muito importante para mim, o que é importante para mim. Que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, pode deixar para o final, mas não esquece de fazer isso. Se você comentar também, eu fico muito feliz, porque eu sei que tem alguém assistindo, eu sei que você assistiu até o final, que interagiu. Isso me deixa muito feliz, é o gás ali, o impulsionamento para eu continuar fazendo vídeo aqui toda segunda-feira por enquanto. Toda segunda-feira ao meio-dia, beleza? Pode ser que eu mude esse cronograma, mas atualmente, segunda-feira e meio-dia é a minha meta e é o meu foco, uma vez por semana, né? Tá passando esse conteúdo para vocês, beleza? Então é um conteúdo que dá trabalho fazer, assim como o vídeo anterior, esse aqui e os próximos sempre vão dar trabalho fazer, é um tempo que eu disponho para fazer aqui, então é o seu agradecimento pelo meu conteúdo. Para você é uma coisa pequena, para mim é muito. E bom, depois de tanto mendigar aí pela sua atenção, vamos agora à pergunta, né? A pergunta de milhões, né? Designer precisa ou não saber programar? Antes de responder essa pergunta, você vai entender por que eu estou dando essa volta, mas antes de responder essa pergunta inteiramente, a gente precisa reformular essa pergunta. Porque na minha opinião, ela é uma pergunta feita de maneira errada, né? Designer precisa saber programar. O que é saber programar? Qual é o limite? É você saber criar uma landing page, programar do absoluto zero, programar um site? É você chegar no time de desenvolvimento da empresa e falar, quer saber, pode sair daqui que eu, designer, me viro, eu vou criar o design, eu vou criar o aplicativo para vocês também, vocês estão aqui para nada, a gente não precisa de vocês? Então é sobre você dispensar o time de desenvolvimento e assumir o cargo, né? Então eu faço essa volta nessa pergunta para você já entender o absurdo que é, né, o nível que essa pergunta crua vem pra gente sobre designer precisar ou não saber programar. Olha como fica, como parece até um exagero, parece um absurdo isso, né? E afinal, saber programar, quando a gente seta esse limite do tipo, quando a gente coloca na máxima, aliás, né, do tipo você conseguir saber programar é colocar um site no ar, colocar um produto no ar, rodar um fluxo de design, criar o fluxo no Figma e programar aquilo ali, né? E isso por si só é uma área de estudo específica, que existem cargos para isso, com seus respectivos salários, né, seus cargos, suas funções, atribuições, que é a área de programação. É o programador que faz isso. Por outro lado, UI designer, ou UX designer, ou UI UX designer, product designer, que seja, ele tem suas responsabilidades, seus respectivos salários, atribuições, cargos, funções, aquilo que faz, aquilo que não faz. E quando a gente separa as duas áreas, do tipo designer, para facilitar, designer e programador, são áreas densas de estudo. Então o designer passa a sua faculdade, que seja, né, sua especialização, seus cursos online, aí, seus artigos, suas leituras, erros, aprendizados, para aprender essa área, que é muita coisa. O programador, por sua vez, dedica também a vida dele, dedica anos de estudo, suas faculdades, seus cursos, que são caros também, assim como o curso de design, assim como qualquer curso atualmente está sendo bem caro. Pagar por estudo, por educação é algo que custa pra gente, né? Algo que é caro de fato. Então, resumo, a gente entende como são áreas densas que dedicam muito estudo da nossa parte, dedica um foco da nossa parte para entender, beleza? Então, quando você ouve essa pergunta, ela até vem de certo modo como se fosse algo do tipo, você é designer aí? Pode saber programar, é um diferencial, é legalzinho, programa aí também. Isso aí você tira rapidinho, né? É de certo modo até um desrespeito com a área de programação, com desenvolvedores, porque parece que não é nada. Parece que você já tem um foco numa área gigantesco e ainda tem que tirar um tempo para aprender sobre programação, tá? Então eu estou explicando, estou passando para vocês essa visão, essa opinião minha também, para responder essa pergunta e para que seja mais fácil você ter sua opinião própria também
quando você vê esse tipo de pergunta. Então, com isso tudo, eu trago um contexto, eu trago um conceito para a gente reformular essa pergunta, tá? E essa pergunta, para mim, o jeito mais ideal de ser feito, o jeito que você deveria interpretar para gerar um ativável para você, para ser útil para a carreira do designer atualmente, é uma pergunta que seria assim: até que ponto UI UX designer precisa saber programar? Ou até que ponto UI UX designer precisa saber sobre programação? Aí sim é uma pergunta que a gente começa a discutir, que a gente começa a ter um ativável e que daí sim eu acho que é a pergunta certa para a gente fazer para o nosso ramo, para a nossa área de estudo. Porque eu já falei, já deu para entender que a gente não é programador. Não é uma área, não é a nossa área foco. A gente tem outras atribuições, assim como programador não precisa ter a expertise de saber fazer pesquisa com o usuário, de saber fazer validação de design, porque é nossa atribuição, a gente é pago para isso. Então olha só como fica muito mais fácil essa discussão para você entender, para ser um vídeo que vai de fato te esclarecer isso, para você sair daqui com um entendimento fato sobre isso, né, e fugir apenas daquilo do tipo, precisa saber programar? Não, não precisa. E é isso, a discussão morre aí. Não, eu quero te levar a um ativável que vai te ajudar no dia a dia. Esse ativável é a recomendação de você limitar, de você setar ali de certo modo um limite sobre o que você precisa entender sobre programação para isso ser proveitoso no dia a dia. Considerando, tá? Olha só o contexto que é bem importante. Considerando que você está trabalhando numa empresa com um produto existente, com um produto que existe, né? Um produto que está rodando, que já está formulado na área. E considerando também que você quer ser um ou quer ser uma designer e não programador, beleza? E agora sim, com todo esse contexto para você entender de fato. Designer precisa ou não saber programar? Agora sim você vai ter resposta. Designer não precisa saber programar. Mais interessante a gente saber algumas coisas sobre programação. Isso é muito interessante, vai facilitar muito o seu dia a dia, a sua rotina, a forma de lidar com o time de desenvolvimento, você respeitar o trabalho deles, né? Você não entregar coisas que são absurdas, ter a consciência de que não é porque existe no Figma, não é porque você conseguiu criar que aquilo ali vai conseguir, que aquilo ali vai ser aplicado no dia a dia, que aquilo ali vai ser fácil de ser desenvolvido, porque tudo é custo também, custo de tempo, custo financeiro, porque tempo é dinheiro, custo técnico, né? Enfim, então você sabendo o básico é muito interessante para você não chegar completamente alheio, completamente alheia numa discussão com o time de desenvolvimento. Isso para mim desde muito cedo, contando um pouquinho da minha experiência, né? Desde muito cedo eu sempre me dei bem com o time de desenvolvimento porque para mim era muito natural que eu tinha que perguntar para eles qual era a melhor forma de ser feita, né? O que eles preferiam, se existe um componente mais barato, se existe uma forma que eu possa simplificar. Eu, por design, por padrão, eu já tento simplificar ao máximo, né? Mas é sempre interessante essa conversa com o dev, porque a gente tira um pouquinho aquela questão de ego, de achar que só designer sabe UX ou só designer sabe UI. O time de desenvolvimento, principalmente se você chegou depois na empresa e o time já está rodando, vai saber ali por lógica explicar muito mais do que você que chegou agora. Porque eles já entendem as limitações, já sabem o que deu certo, o que deu errado, né? Isso não significa que você designer não precise pensar pelo nível do usuário, de colocar um componente, um fluxo que faça sentido, que tenha uma boa usabilidade, que entregue valor, mas existe um meio termo e é uma recomendação porque eu sempre fiz e deu muito certo para mim, de chamar o time técnico para perto, de chamar o desenvolvedor para perto, mostrar o fluxo ao longo do seu processo, né, ao longo do desenvolvimento, e pedindo opinião, e pedindo melhoria. Isso faz muito parte de soft skill, né? Então, antes de você querer saber programar, né, que é uma pergunta aí, como eu falei, uma pergunta errada, saiba conversar com o time que já existe hoje. Coisa que poucas pessoas fazem e que é tudo. É mais importante do que você, designer, que não precisa saber programação, querer saber programar. Então, minhas recomendações: saiba o básico HTML, CSS, JavaScript, lógica básica de programação. Dica de ouro aqui para vocês: a plataforma que eu aprendi na época, confesso que eu não olhei como ela está hoje, mas eu acho que ainda é gratuita, tá? Eu acho que já está até melhor ali pelos stories que eu vi ali de conhecidos que fazem. Eu estudei muito na época com a plataforma Code Academy. Ela ensina tudo sobre linguagem de programação, sobre lógica também, se eu não me engano. Ensina muita coisa e aquilo ali vai te ajudar demais para você sair do zero, para chegar com embasamento ali, pelo menos o básico, o essencial para conversar com o seu time. E por quê, né? Não só por parte de embasamento para conversar com o seu time, mas também, principalmente, porque o seu trabalho como designer, ele está ali um pé do código, né? Ele está um dedinho ali de chegar na etapa de código. E saber sobre HTML e CSS, pelo menos, é uma coisa que você sabendo ler, você consegue interpretar. Porque o código ele é muito autoexplicativo. Então tem muitos conceitos de HTML e CSS que a gente tem que usar no dia a dia, que você precisa usar uma hora ou outra para resolver algum problema. Seja inspecionar uma interface já criada para dar uma olhada sobre
como foi feito alguma coisa do tipo, sobre você substituir alguma coisa ali no live preview, né, no console ali do navegador, por exemplo, para ver como que uma mudança visual ficaria, coisa que eu faço muito e que me ajuda bastante. Até para você, o desenvolvedor entregar alguma coisa, você viu que ficou um pouquinho fora, já arruma na hora, tira um print, manda pro dev, né? Você já manda esse código ali, já mostra certinho. Então é uma coisa que parece um bicho de 7 cabeças, mas eu acredito que é muito fácil. Como eu falei, é o básico sobre saber ler que você vai conseguir interpretar isso muito facilmente, né? A gente usa muito o conceito da programação ali na parte de front, como por exemplo o padding, que é um conceito que a gente usa muito no design, conceito de margem também, drop shadow, que vai mais para a parte visual também, né? O background color, o peso das fontes também, é uma coisa que uma hora ou outra eu tô sempre mudando ali no live preview, no F12 do Google Chrome, para ver como ficaria de uma outra forma, tá? Então são itens que vão te destravar, vão te ajudar bastante. De novo, isso é o essencial, é o fundamental para você não chegar numa conversa com dev completamente alheio, respeitando o trabalho do próximo também, né? Respeitando também o seu trabalho. De novo, não é um conhecimento que você tem que aprender apenas do tipo assim, que é interessante você aprender, né? Apenas do tipo, vou aprender porque é obrigação. Não, é um conhecimento que é seu, que ninguém tira, que vai te ajudar posteriormente, né? Como eu já falei, teve muita coisa ao longo da minha carreira que eu aprendi que não era minha atribuição completa, mas que ajudaram muito posteriormente. Então, até se você quiser ir mais a fundo, não tem nada que te impeça, né? Para que de fato ali, se você quiser chegar no nível de publicar a sua landing page do absoluto zero, né? De criar um código do absoluto zero, isso vai te ajudar ali depois para você colocar seu próprio, sei lá, seu portfólio, seu site, um freela que você faz, né? Que seja sempre aprendizado para você. Outro ponto interessante para a gente finalizar sobre antes de saber lógica de programação, de novo reforço aquele assunto. Saiba conversar com o time que você já tem, tenha soft skill, saiba perguntar para o desenvolvedor se aquilo é possível de ser feito, se tem alternativa barata, se tem componentes que possam ser reaproveitados. Afinal, muito no design, muito no dia a dia de produto, é saber também reaproveitar, mixar fluxos já existentes. Você não precisa ficar criando tudo do absoluto zero toda a vida. Aliás, não precisa, você não deve e não pode ficar fazendo isso, porque isso gera muito custo. Ou seja, as coisas demoram mais para ir para o ar, demora mais para você errar ou para você colher aprendizado com base naquilo. Outro ponto, saiba conversar com o time de desenvolvimento ao nível de não deixar para entregar o seu trabalho apenas no final. Muitos designers hoje têm a síndrome do artista, do tipo, cara, eu tô aqui na minha caverna, vou criar o meu design quietinho aqui, vou esconder para mim, só vou mostrar a minha obra-prima quando eu terminar tudo, né? Isso é completamente errado, porque olha só, você corre o risco de perder primeiro o seu tempo da empresa, você passou ali um tempão desenvolvendo um fluxo, desenvolvendo um projeto que não vai para frente, para deixar para mostrar só no final, e não é assim que acontece. No dia a dia você mostra ao longo de todo o processo, do wire de baixa, o wireframe de média, né? Vai conversando, vai apresentando, é um trabalho conjunto e não sem estrelismo, tá? Você não pode puxar para você. Essa é uma dica também que foge dessa pergunta de precisar saber ou não programação, mas que é muito útil para você no dia a dia. Perfeito? Então, para a gente entender, primeiro, antes de querer saber programação, saiba design, que é sua área foco, saiba fazer uma pesquisa, saiba ter autonomia, saiba resolver problemas sozinho, chamar o time para perto, trocar ideia com o time de desenvolvimento. Isso sim é uma pergunta muito mais interessante que você, como UI e UX designer, deve se atribuir, né, deve correr para responder primeiro antes de querer fazer um site do absoluto zero, coisa que não é a nossa área foco, perfeito? Para sintetizar então, estuda o Code Academy, tá? Pesquisa por artigo, parte de lógica de programação, parte básica, vai te ajudar muito, confia em mim, é o suficiente, tá? Para você não chegar alheio em conversas com o pessoal da sua empresa. Outro ponto para finalizar, que eu não lembro se eu mencionei isso, que é sobre o ponto de humildade, né? Sobre você chamar também, conversar com o time, abrir suas ideias, pedir opinião, ela cai no nível de humildade também, que é uma coisa que é muito necessária para a gente no trabalho. Então, quanto antes você aprender que você não é exclusivamente a pessoa detentora da usabilidade e que todo o produto, todo o time pode opinar e que eles sabem também que tem para somar com isso, né? Vai ser melhor para sua carreira, para sua rotina de trabalho também, não só na empresa que você está atualmente, mas a nível de pessoa também, né? A nível de parte de humildade como pessoa, tá? Isso é uma coisa que vai ser muito valiosa para você. Perfeito, então, espero que tenha gostado desse assunto, tá? Fica livre para comentar, para discordar de mim, para concordar, para curtir o vídeo também e para se inscrever no canal, beleza? Um abraço e até a próxima, valeu!